Mais de 300. A gente usa mais ou menos uns 60 deles. De vez em quando puxa um de outro lá da gaveta lá. É bom porque você tem recursos, né, para todos os É. gostos. E Mas a sempre, turma da Mônica sempre surge é alguém, né? sempre, É. até hoje. Até hoje. Às vezes o personagem até de momento, por exemplo, um jogador de futebol e tudo mais que chega. Oba, posso virar personagem e vira, e de repente pode acontecer. Aconteceu, por exemplo, com um jogador de tênis famoso que ninguém mais lembra dele, mas compra os produtos, que é o Lacoste. É O mesmo. Lacoste nasceu de um atleta que deixou na história a sua marca, seu merchandising e tudo mais. Quero ver se os nossos personagens fazem isso também, daqui a muitos anos. A turma da Mônica é incrível, né? Tá em todo o supermercado, tá no dia a dia, na maçã, no dia a dia da vida da gente, né? Desde a fralda até os Da produtos fralda, é impressionante isso. bem, eu não inventei nada. Isso daí os americanos fizeram e desfizeram É, como eles quiseram no mundo inteiro. mas no Brasil você No, Bra- deve ser o campeão, né? no Brasil nós estamos bem. Estamos bem, é uma maravilha. Você disse que naquela época trabalhava em casa. Aham. O comecinho da sua vida profissional, é verdade que eu falei que você foi repórter de polícia? Repórter policial, lógico. Eu desenhava, queria fazer história em quadrinhos. Estudei bastante desenhos, e daí saí da minha cidade, onde morava, Mogi das Cruzes, e desenho embaixo do braço, fui para São Paulo para bater na porta das redações, dos jornais, das revistas. E, olha, mostrava o desenho, não, não tem jeito, já tem desenho americano, é baratinho, tem personagem, você não tem personagem. Bem, eu precisava fazer alguma coisa na vida. Cheguei na Folha, tinha uma vaga de repórter policial, tinha duas vagas, repórter social ou repórter policial. Eu, com 18 para 19 anos, era repórter policial, eu estava no meio do gibi, eu estava virando personagem. E daí fiz um teste, eu escrevia bem, lia bastante, consegui passar para a única vaga, 200 candidatos, eu passei, peguei a vaga. E no que peguei a vaga, eu fiquei muito feliz, eu já era repórter policial. Desci para o Lago do Arocha, ali do lado, comprei um chapéu, uma capa, me fantasiei de Dick Tracy e fui para a luta. Era uma maneira de eu enfrentar a timidez, eu era muito tímido. Quando eu botava aquele uniforme, eu tinha coragem de falar com todo mundo, Era com um o personagem, delegado, né? com o governador, com o bandidão, com o traficante. Eu era um personagem. Então, Você com criou o isso, eu personagem para você mesmo ser repórter. atravessei aquele período difícil e acho que afastei a minha timidez para sempre Para também. sempre, nunca mais encontrou com ela. Né? Fiquei 5, 6 anos na reportagem, fazendo amizade, que era um caminho para depois eu apresentar os desenhos para amigos, para o chefe de redação, que eu já conheceria, né? E deu certo. Aliás, isso foi uma sugestão quando eu não fui aceito na Folha, no Pelo desenho, eu desenho. fiquei muito Triste mesmo, triste, decepcionado. atravessei a redação, né? Estava me arrastando, não estava nem andando, né? Não sabia nem se ia descer pelo elevador. Aquela janela do sexto andar já estava de bom tamanho para minha cabeça naquele tempo. Daí um repórter, um jornalista lá, o Cartacho, falou, o que houve, menino? Era menino. Chorei a história da recusa do meu desenho, né? Ele falou, faz o seguinte, entra aqui fazendo outra coisa, qualquer. Vai treinando, melhorando o desenho, e depois no dia que você apresentar, você apresentar para um cara que já é seu chefe, seu amigo, tomou café, tomou cerveja com você, é mais fácil. E você é jovem, a pessoa gosta de ajudar jovem. Daí que surgiu a reportagem policial, né, como alternativa, passei lá, quase eu fico, porque era muito divertido. Naquele tempo, pelo menos, era muito divertido. As coisas não eram tão sanguinárias, tão perversas É, como bandido tinha mais personalidade, em vez de ter tanta era perversidade. quase que uma profissão. Né? Tinha os E o grandes. Brasil teve grandes repórteres, tem até hoje, mas teve grandes repórteres de polícia. Teve, e viraram escritores, viraram É, grandes claro. escritores. Bem, Percival, entrei lá, vários. Percival. Percival era boy no tempo que era repórter, na Folha. Olha É, isso. filho de um amigo nosso, do seu Alcides, que era uma pessoa muito gentil, trabalhava na Folha também, e eu vi aquele menino virar repórter, jornalista e tudo mais, e ser um especialista E hoje, né? em tudo, Então, uma fera no assunto, né? pois é. Então, gostei dessa fase, mas chegou um dia que eu cansei. Falei, não, eu não vim fazer isso. A situação estava ficando meio difícil politicamente no país. Eu já estava saindo da polícia para ir na geral, para ir na rua, para sair
junto com grevistas lá, levar jato dos bombeiros, tinta colorida, cavalaria atrás da gente. Não gostei daquilo. Eu prefiro até a reportagem policial pura do que aquela coisa A toda. geral não te seduziu geral. mesmo. Daí eu, Porque os personagens da geral ficam diluídos, e o da polícia ficam mais específicos. por aí, Leda. Então, falei, não, eu vou fazer a minha primeira historinha. E fiz uma historinha do Bidu, o cachorrinho. Levei para a redação e o que o velho jornalista sugeriu que ia acontecer, aconteceu. Falei, ah, mesmo, ele desenha. Olha, tá bonitinho. Ah, vamos publicar. Vamos publicar? Ah, tá bom. Adeus, reportagem policial, minha demissão, mudei de ramo, mudei de profissão. Mas ficou na Folha. Fiquei na Folha, mas daí eu me preocupei, eu já era casado, a criançada estava vindo, e eu descobri que o desenho rendia o mesmo que a reportagem, que pagava muito mal. E como é que ia fazer? Até hoje. Como é que ia fazer? Daí eu falei, eu preciso montar um esquema igual aos americanos, né? Fazer a tirinha e fazer uma redistribuição para os jornais. E durante o tempo que eu estava lá na redação, eu pedia para os chefes de redação para me passarem tudo que chegava dos Estados Unidos sobre os syndicates, sobre as tiras americanas, material que chegava, que saía no jornal em tirinhas, né? Eu queria saber como é que eles faziam, como é que eles vendiam, como é que traduziam, como é que eles cobravam, quanto custava. E daí eu me Você estava preparei. municiado mesmo. Quando eu comecei a desenhar, eu já pensei em tudo que vinha em seguida. Na redistribuição, na montagem de uma equipe, demorei um pouquinho, mas consegui montar depois, para enfrentar a concorrência. Senão, não dava. Porque muitos antes de mim, grandes desenhistas, tentaram e não conseguiram. Eu não queria ser mais um. Eu queria realmente montar um dispositivo que enfrentasse a barra. E aos poucos eu fui conseguindo. Em 10 anos, comecei praticamente em 59, 60. Em 70, eu já estava em 300 jornais brasileiros, distribuindo tirinhas, páginas, suplementos, tudo mais. Era o primeiro passo, grande passo para eu passar para a revista. Eu estava preparado, já tinha uma equipe boazinha para passar para a revista. Em 70 eu lancei a revista Mônica. Daí em 80 estava preparado para fazer desenho animado. Em 90 estava preparado para fazer parque temático. Depois, na década que terminou agora há pouco, a gente começou a internacionalização. Já nos anos 2000. E agora a gente vai entrar direto no mundo virtual. Que agora estamos nos preparando para um monte de coisa para, de alguma maneira, entrar e, se der, conquistar uma parte, pelo menos, do mundão, do segundo universo que se abriu para nós com a internet. E acho que está indo bem também. Está indo bem, né? Está indo bem. Quantos produtos tem licenciado, você sabe? Geralmente, os números geralmente tem uns entre 2.000 e 2.500 sempre em linha, né? Com revistas. Um sai mais, outros menos, outros voltam. Sai, um entra e tudo mais. Trabalhamos com 120 empresas, mais ou menos, algumas grandes, algumas multinacionais. E as revistas nossas são campeãs de venda, faz uns 20 anos, já são campeãs. Hoje tem 86% do mercado de revista infanto-juvenil no país. 86%? 86%. Caramba! Eu tinha isso daqui, os outros tinham isso daqui. Maurício de Souza Corporation, né? A gente vai indo. Hoje estou saindo de alguns países também. E a nossa proposta agora, Leda, é transformar tudo isso que nós fizemos em objeto educacional, em projetos e propostas educacionais. Eu estou fazendo uma experiência na China que está indo muito bem. Estamos atingindo 200 milhões de crianças na pré-alfabetização. Na China tudo é muita gente. É, coisa louca, né? A gente chega lá, quanto? E as histórias, o material... O processo de alfabetização através dos personagens? E daí eles fazem... Na área de Xangai, eles fazem no papel. No resto da China, eles fazem pela web, para não gastar papel, lógico. Claro. Então e estão dando computador, tablet para toda criança estudar nas escolas. E então o pessoal está lindo, maravilhoso. Eu tenho frequentado as escolas da China, eu fico maravilhado com a empolgação da criançada pela escola, pelos métodos, pelo ensino, pelo que eles estão aprendendo. Imagina, e mais ainda quando eles, então. E mais ainda quando eles ficam brincando de Cebolinha e Mônica lá na classe. Chinesinho Cebolinha deve ser engraçadinho. Você fica muito emocionado? Olha, eu
procuro me conter, né? Realmente, lá depois que passa, eu fico emocionado, sim. Qual foi a maior emoção, assim, você vendo o seu desenho Não tem caminhando maior, sozinho? Leda, não tem maior, porque uma Todas. suplanta a outra. São Vem momentos, vindo, né? uma escadaria. Agora, por exemplo, eu estou me emocionando agora no circo, porque a gente não tinha circo, tinha outras coisas, tinha teatro, shows e tudo mais, e agora o circo aproxima os personagens da família, da criançada, tanto que fica uma simbiose, é uma mistura. E a gente força mais ainda, né? A gente chama a criança para o picadeiro, chama os pais, faz brincadeira, faz palhaçada e tudo mais, fica um happening, fica uma brincadeira muito gostosa. E é um espetáculo de circo? É um espetáculo de circo mesmo, com artistas circenses da melhor qualidade e a Turma da Mônica entrando, se misturando e fazendo bagunça. Olha aí, Estamos aí no circo aí, muito bom o circo da Turma quantas da pessoas Mônica. tem hoje trabalhando com você? Se eu for No somar Maurício de os Souza Corporation. Corporation, se eu for somar o pessoal de arte, umas 200 pessoas, só na arte. Mas tem o circo, tem o desenho animado, tem a parte comercial, merchandising, tem a parte internacional, tem bastante gente. Muita gente. Agora, com o nosso licenciamento, várias empresas fabricando diversos produtos, né, centenas, milhares, nós temos mais de 30 mil pessoas indiretamente trabalhando com a Turma da Mônica. E eu quero crer que a gente pode aumentar um pouquinho mais isso, principalmente quando conseguirmos tirar um pouquinho do custo Brasil, porque daí a gente explode fora da fronteira. E estamos com um projetinho aí para levar para o governo para ver se a gente consegue produzir material para exportação sem taxas, sem impostos, né? E que possa chegar no preço chinês. Eu quero produto com produto com preço chinês, saindo daqui. Daí Você sai quer na no mercado frente. interno também, você acha? Mercado, sim, vamos tentar baratear tudo. Agora está na hora de baratear, está na hora de imitar os chineses. É. O sistema deles é perfeitinho, né? A montagem, tudo mais, todo mundo faz, ganha um pouquinho só, mas faz um monte. É isso que nós temos que fazer aqui. E na área, inclusive educacional, chegar para a criançada e para o governo, inclusive, com produtos, com serviços lá embaixo, abaixo, porque, infelizmente, algumas pessoas que cuidam de áreas governamentais acham que não dá para gastar muito dinheiro. Eu, por mim, devíamos estar com 10% do PIB, mas sem dúvida, na educação. Devíamos estar vendo na carteira coreana. Como é que a Coreia fez? Vamos fazer igualzinho. Não dá para fazer? Tá bom, então vamos nos preparar para fazer. Não dá para fazer agora? Vamos nos preparar para fazer. Vamos nos aproximando, talvez. Vamos lá ver. E olha, dá para fazer tanta coisa. É que o pessoal esquece um O pouquinho. que você tem vontade de fazer como campanha para melhorar o Brasil através da Turma da Mônica, usando a Turma da Mônica como... A Turma da Mônica, eles podem servir para os mais diversos tipos de mensagens, campanhas. Temos feito muita coisa já. Nós trabalhamos muito, por exemplo, com a Organização Pan-Americana de Saúde. Então fazemos revistas especiais, tipo Tem essa revista daqui. aí da Mônica? Tem. Ah, Essa aqui acabou de sair, aqui no Rio de Janeiro. O Ministério Público, Turma por da exemplo, Mônica, encomendou, Ministério Público. explicando o que é e como funciona o Ministério Público. Não é revista de linha, não é comercial. Isso é prestação é tipo uma de cartilha, tá serviço. aqui, ó. Secretaria da Educação. Olha, nem sabia. Essas revistas, saiba mais, isso aqui sai na China. Do jeito que a gente faz aqui, sai na China. Isso aqui é sobre profissões. Olha que barato. Gozaram, quando eu fiz a primeira, saiba mais, que eles queriam, né? Passei para eles, eles quiseram, eles são tanto curiosos com respeito ao Brasil, eles queriam saiba mais sobre a descoberta do Brasil. Como é que foi? E saiu lá, saiu tudo quanto é escola. Para minha surpresa e felicidade, saiu do jeito que nós fizemos com padre, igreja, missa, cruzes, tudo mais, sem problema nenhum, para a criançada toda na China ver. Então, há uma virada, pelo menos na base da China, está havendo uma virada muito interessante. Olha só, as profissões todas, assuntos... o barista, profissões que as crianças, de modo geral, né, nem tomam conhecimento, quer dizer, elas vão descobrir aqui. Vão por aí. Então, e nesse formato, a educação fico imaginando fazer uma coisa dessa das profissões com... Vou falar uma bobagem, mas vou explicar a bobagem. É assim,
você, na ditadura, tinha uma aula horrorosa que a gente odiava, chamava Moral e Cívica. Mas aquilo transformado em cidadania seria uma coisa interessantíssima, porque ia das cores da bandeira e das coisas do Brasil até a educação no trânsito, a educação em relação ao meio ambiente, contada em quadrinhos, Nós fazemos isso com com a os China. personagens. A Mas é com a China- China, a gente está precisando aqui horrores. é. A gente olha as pessoas atravessando a rua em qualquer grande cidade brasileira e é chocante, né? Como elas se jogam na frente dos carros. Comportamento, Como elas não têm formação para... ética, não aprende uma coisa simples. Isso é, olha, saiba mais, olha os assuntos aqui. Prontinhos Ó, ecologia, para meio Rio ambiente. mais 20. Ecologia, meio ambiente, aqui tem tudo, essa edição tem tudo. E olha que prazer para a criançada, olha que delícia. Pois Né? Você encarar essa turma, você é parte dessa turma. Né? E estão falando coisas adequadas. Lógico, tem um monitor, tem um pessoal que Evidente. explica bem, Você aí vai- tudo mais. Aí você tem uma consultoria, né? Temos. Para você desenhar. Agora, me diz uma coisa. Como é que se desenha isso? Você desenha quadro a quadro disso? Isso sim. É. A equipe é grande, é Igual boa. a animação? É, Quadro a quadro? praticamente igual a animação. A animação se mexe, isso aí não se mexe, mas é quase animação. Sim, mas é quadro a quadro também. É quadro a quadro. Que incrível. É o mesmo pessoal que está fazendo os gibis de linha, né? Chico Ascão, Cebolinha, Mônica, Chico Deixa eu te Bento. mostrar uma coisa. Olha, Mata Atlântica, perfeito, Ah, é? né? Tá tudo aí. Olha só. Aquecimento global e vai por aí. Os Todos os assuntos- temas. Os assuntos do momento estão aí. Claro, e nessa também é edição ótimo para a especial. professora trabalhar, né? Estamos Ó, tentando. amanhã. Estamos tentando Amanhã fazer. a gente vai fazer um programa sobre meio ambiente. Pois é. Exatamente. Fica a revista aí para você usar. Tá, vou usar e vou ler antes, né, para não dar nenhum fora. Mas você não acha que funcionaria uma coisa nesse sentido da civilidade, não exatamente da moral e cívica, mas da Funciona. cidadania? Funciona. Claro que funcionaria. Funciona. Além disso, tem a revista de linha, né? De divertimento. As revistas Mas além, mesmo. além, não é só divertimento, entretenimento. Cebolinha, Tem também vai. aqui comportamento. Mônica, sempre tem Cebolinha, comportamento, Chico né? Bento, olha isso, Cascão. E depois, quando eu descobri que a criançada estava crescendo muito depressa, estava chegando à adolescência aos 10 anos, eu lancei essas revistas da Turma da Mônica Jovem. Ah, são olha o as que mais vendem no bullying, a gente Brasil. falou semana passada. O São bullying. E aí vai... assuntos um pouquinho mais para cima, né? Para criançada, aventura, criançada, né? romance, namorinho e tudo mais, que tem números que já venderam mais de 500 mil de exemplares. São as tiragens maiores, uma das maiores do mundo, essa revista aí. É mesmo, Pois é, menina. tudo, rapaz. E brincadeiras com Você filmes. nem tem tudo número. mais. Isso, se você fizesse um perfil Maurício de Souza em número, seria fantástico. Né? Seria quase chinês, né, em termos de número. Seria. O pessoal já fez Né, umas Gabi? continhas lá, a gente já vendeu mais de 1 bilhão de revistas. Um bi. Acho que estamos batendo um recordezinho aí mundial. Olha, tem histórias De um muito autor. clássicos do cinema. De um autor. É, Né? de um autor. Como eu estou meio teimoso na idade, eu acho que eu vou bater mais uns recordes aí, porque ainda pretendo terminar, fazer muita coisa e assinar muita coisa. E você hoje em dia, com toda essa atividade, um homem de negócios, né? Você tem tempo de desenhar? Não. Como eu gostaria, não. Mas eu leio todos os roteiros, todas as histórias que são criadas pelos meus roteiristas, espalhados pelo Brasil hoje. Eu leio pelo computador todo o material. Isso para não haver desvio da filosofia, ou até mesmo para indicar caminhos e novas aberturas, ou ousadias que às vezes eles têm medo de chegar lá, né? E para nós ficarmos falando a língua do dia e da hora. Agora, eu tenho uma certa idade, falar a língua do dia e da hora da garotada é meio difícil. Ou melhor, seria se eu não tivesse 10 filhos, um monte de neto e bisneto. Então, 10 filhos. então eu filhos de 50 e poucos anos e filhos de 13 para 14 anos. Então eu falei com Caramba. todas as tribos. É. Eu aprendi a falar a língua deles. E não fujo de falar e de ver o que eles estão fazendo, de ver com quem eles estão brincando. Os games, de vez em quando tento. Lógico que tem apanha da garotada, né? Mas tento lá pelo menos para entender, para O fazer. chip Saber. deles é novo. Né? É novo. Eu vou implantar algum ainda. Não, mas só de você. Você tem 10 filhos mesmo, agora 10 você filhos, 10. impressionou mais do que com as revistas. É, 10 o filhos, pessoal quantos netos? O pessoal, eu tenho, acho que 13, 14 netos aí. É neto, E bacana. 2 Se você bisnetos. conversar com ele, 2 bisnetos, Tá grandinho já. grandinhos.
Se você conversar com ele, você já tem material. Lógico. De todas as faixas. Mas lógico. Não precisa nem sair muito. Com ele ou com a mãe deles, né? É. Ou com outras, minhas filhas e tudo mais. Todo dia tem coisa para eles me explicarem, falarem. E tem tiradas geniais. E, logicamente, alguns deles estão se queixando. Cadê o meu personagem? Eu quero entrar na revista também. Então, os 300, 400 personagens ainda vão aumentar pela frente aí. Ou se regenerar, vem coisa nova. Por exemplo, dos meus 10 filhos, um não é personagem ainda, porque não quis, o caçula. Ele não quis, porque ele nasceu politicamente correto. Ele já veio com chip, ele faz tudo certinho, direitinho, né? Apaga a luz, fecha a torneira, ele dobra a roupa, guarda os brinquedos, tudo mais. Falei, esse vai entrar na história para bagunçar a Turma da Mônica. Vai ensinar comportamento para a Turma da Mônica, vai ser um chato. E daí, ele falou, eu falei, eu vou criar Marcelinho, o nome dele é Marcelo. Marcelinho, o certinho. Ele falou, não quero, pai. Não quero, vamos gozar com a minha cara, vamos tirar, vamos fazer, vou enfrentar uma barra aí com esse título. Mas o personagem está pronto. Pergunta se ele autoriza você mudar para Ele ficou 4 anos brincando. Não, ele ficou 4 anos, 5 anos, não me autorizando para criar o personagem. Até que eu peguei um lado dele que eu acho que é até oportuno. Ele é econômico. Ele pega a mesada, ele pede para a mãe para aplicar. Ele não me deixa entrar numa loja de grife para comprar qualquer coisa. Ele conta quanto que eu estou gastando se subir o pedágio. Ele faz o cálculo lá e fala, papai, você vai gastar agora que subiu 30%, se você passar o mês inteiro aqui, vai gastar tanto. Eu não quero nem saber dessas coisas, que ele fica me lembrando. Mas ele é assim, ele vai falar, então, Marcelo, você vai ser o econômico, mas sem nenhum nome em seguida, né? Então assim tá bom. Então vai sair agora o Marcelinho, baseado na economia, vai falar de economia. E vai enfrentar uma barreira danada com aquela garotada lá, muito sem vergonha, que é a Turma da Mônica, né? Que não tem, é meio safadinha. Então, ele vai brigar com a Magali de comer muito, qualquer coisa assim, no Cascão. Desperdício. Ele vai falar de tudo que está na moda agora, ele vai falar. Perfeito. Então, é um personagem que estava faltando. O Marcelinho é o futuro. Né? É por aí. Como menino, tem que educar no futuro. É por aí. Agora, é incrível. É incrível que ele seja assim, né? Você teve um filho e personagem pronto, é isso? Né? Não, todos foram. A Mônica. Todos foram. A Mônica também é assim. A Mônica, Brabinha, a Magali, a comilona mesmo, até hoje, é magra, esbelta. Do Contra, o Maurício, do Contra mesmo. A Marina desenha mesmo. Então, e todos eles gostaram quando foram personagens? Algum ficou... Não, todos gostam. Todos se orgulhavam. Tive um cuidado no começo para eles não se misturarem com o personagem. Então, eu não falava para eles que eles eram personagens. A Mônica descobriu que era a Mônica quando entrou na escola. Pai, falaram que eu sou a Mônica da história em quadrinho. É verdade. Falei, agora que vocês falaram, filha. Não, mas eu não sou daquele jeito. Falei, filha, você é bem parecido. Você foi a base, quer dizer que você deu um tempo para eles serem eles mesmos. Eu tive uma preocupação, eles não se misturarem. Eu sou diferente, eu sou mais, ou qualquer coisa assim. Bom, o Cascão que devia ter mais problema, né? O Cascão não é meu filho, senão ele tomava banho. O Cascão não é filho, aí não tem importância ele ser o Cascão. Né? Mas você vai poder interagir também, o Marcelo aí, né? O Cascão, o Cebola, que também não é meu filho, mas tinha o cabelo espetado, falava, trocando o R pelo L. Eu não inventei nada, Leila. O mundo está aí para você olhar, ver e desenhar. A sua família veio a calhar. Acidentalmente, e sim. todo o seu olhar, né? Porque é o olhar que você olha o outro, que você vê o outro também, né? O Cascão, o Cebolinho, o olhar que você foi... Não, eu lamento... Você gosta do humano. Eu lamento não ter mais tempo, mais oportunidade, mais papel, desenho animado para fazer com todo mundo que eu vejo por aí, que eu encontro. E sem dúvida, podia virar outro personagem rico, está cheio. O mundo tem bilhões de personagens prontos. E desde que o mundo é mundo, o pessoal, os escritores, os grandes autores aí fizeram isso. Verdade, são grandes olheiros. Né? Olheiro, por aí. Ô Maurício, me diz só uma coisa. Você, assim, você não para de trabalhar. Que trabalhar? Eu não acho trabalho. Você não acha trabalho? Realmente, isso aqui é divertido. Você precisa se administrar o que você faz, né? Se organizar um pouquinho para poder continuar fazendo o que você gosta. E desde que eu me lembro de ter visto pela primeira vez a sua foto, você tinha esse sorriso.
né? Um sorriso e um olhar que sorri. Você gosta dessa coisa da alegria, do quadrinho? Porque é muita coisa que é para rir, né? Mesmo quando educa, ri. Ah, sim, lógico. Não é? A Tem que ideia ser é essa. bom humor. Você sempre foi um homem bem-humorado? Eu acho que sim. É o que eu me lembro, sim. Mas venho de uma família também de artistas. Papai era artista também, mamãe era poetisa. Então eu venho de E uma seu pai família. fazia o quê? Ele era poeta, jornalista, escritor, ele repentista, ele pintava só faltava bordar. E para ganhar dinheiro naquele tempo, que tudo que ele fazia, isso que eu falei, não rendia. Ele era barbeiro. Então, mas na barbearia ele tinha uma sala do fundo, uma linotipo, para ele fazer o jornalzinho dele para escrever. Olha isso. Mas ele era um pouco abusado, porque ele escrevia, criticava, fazia uma espécie de pasquim na década de 30 para 40. Né? Isso em Mogi das Cruzes? Mogi das Cruzes. E os governantes, os políticos, o clero, não gostavam daquilo. Principalmente a polícia, porque de vez em quando iam lá e empastelava toda ali no tipo dele, todo o fundo da barbearia dele. Daí ele precisava sair da cidade, ir para São Paulo, passar a temporada lá para baixar a poeira. Daí voltávamos para Mogi de novo. Foi uma infância bem animada, agitada, mas falava-se de tudo, entendia o que estava acontecendo, com conhecimento infantil ainda, né? Mas eu assisti tudo isso acontecendo, via que a comunicação era muito divertida e eu resolvi entrar nisso daí. Entrou mesmo. E, na verdade, o barbeiro é o lugar das comunicações. Sem dúvida. Numa cidade do interior, né? É um comunicador o barbeiro. No salão fechava e havia o sarau musical. O pessoal ia recitar, declamar as poesias, aquelas coisas todas melosas, todas poéticas, dor de cotovelo. Meu pai fazia umas poesias que juro que não era ele que estava escrevendo, porque era tanta dor de cotovelo, tanto sofrimento romântico, que eu falava, eu não vejo isso aqui na minha vida, na minha casa, com o papai e com a mamãe, né? Mas estava na moda chorar. Estava na moda chorar as mágoas. Chorar as mágoas, né? Mas foi daí que você veio, né? É que você herdou, chorar, né? fazer música, fazer choro, como ela canta hoje, fazer essas modinhas aí que todo mundo chora e tudo mais. Muito bom, parabéns. Vamos dar espaço, parabéns pela sua obra toda. Obrigado. E obrigado por ter vindo. Aí o pessoal, quando quiser conhecer melhor o que nós fazemos, é só ligar para o estúdio, telefonar. De vez em quando a gente abre lá para visitação, para quem quiser ver como é que nós fazemos tudo isso. E tem um site, né? Tem um site, monica.com.br. Mônica. Não dá ciúme isso não, a Mônica é a primeira, né? Porque tudo é Mônica, né? Turma da Mônica. Quando a gente vai, mesmo que tenha todo mundo desenhado, eu não me lembro agora se é a maçã, por exemplo. Eu sei que tem um pacote, assim, tem né? Uma maçãzinha. De plástico, tem uma maçãzinha, né? Todo mundo sabia isso. Todo supermercado tem. Aí você vai pegar e você fala assim, a maçã da Mônica. Eu nem sei se é da turma da Mônica, que é que está escrito lá. Então, a Mônica ficou como grande... como o Cebolinha começou ícone, antes... né? Como o Cebolinha começou antes, era o principal. Depois chegou a Mônica, ganhou cena, roubou a cena. Até hoje, essa briga do Cebolinha com a Mônica, eu acho que é por causa disso. Ele quer roubar o coelho, que quer dizer, talvez, o cetro, a coroa, tudo mais, e não consegue. Nunca mais. Nunca está certo. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Nesse bloco, a gente vai falar dos perigos dos corantes. Dos corantes e de outras substâncias que às vezes estão escondidas em alimentos saudáveis e que não deixam o alimento ser tão saudável assim. Ou seja, a gente acaba comprando gato por lebre, né? Mais ou menos isso. Então, eu vou começar perguntando ao Dr. Loja. Os alergistas trabalham muito com reações cutâneas, né? Na pele, para poder detectar alergia, processos alérgicos. É verdade. Os alimentos, os corantes, os aditivos e acidulantes, etc., eles provocam muitas alergias? Principalmente os corantes, né? Outras substâncias, como os flavorizantes, também podem provocar, os adoçantes e assim por diante. Quer dizer, hoje, nos Estados Unidos, o FDA, que é a organização que cuida dos medicamentos e dos aditivos, eles têm 3.000 substâncias catalogadas como aditivos. São liberadas. E agora? No Brasil eu não tenho
esse número, não sei se você tem. Não temos a pesquisa. Essa pesquisa. Quem cuida disso aqui é a Anvisa. É obrigatório estar nos rótulos dos medicamentos, por exemplo, dos alimentos, o glúten, né? O que causa a fenilcetonúria, que é a fenilalanina. Que tem no refrigerante escola. E agora também a tartrazina. A tartrazina é um corante amarelo que é muito encontrado em alimentos artificiais. E esse corante não só é a cor amarela, mas ele também ajuda a fazer outras cores. O nosso querido Maurício sabe misturar todas as cores para fazer todos esses desenhos, né? Então, o verde é feito o azul com amarelo, o rosa é o vermelho com amarelo e assim por diante. Quer dizer, e o pior disso tudo, que isso não está só em alimentos, está em medicamentos também. Existem medicamentos que também têm esse tipo de corante. E é logicamente que as crianças são absorvidas pela cor dos alimentos. Quer dizer, aquilo chama atenção. Qual é a criança que não gosta do M&M? Não, jujuba. E assim por diante. Delicado. Lembra do delicado? E assim vai. O biscoito que é colorido e assim por diante. Aquele pirulito que deixa a língua azul, língua verde. Aquilo deve ser veneno puro, né? Porque é o Corante e veneno do açúcar. agrotóxico e é o veneno dos conservantes. É veneno para açúcar. tudo que é lado, ele fica cercado. E isso cada vez está aumentando mais. É lógico que a indústria alimentícia descobriu, isso começou depois da Segunda Guerra Mundial, que se descobriu que se colocasse na ração dos soldados alimentos que eram mais coloridos, aquilo seria mais digestível, vamos Seria dizer. prazeroso também. Mais né? prazeroso. E aí a indústria descobriu isso e foi adiante, lógico. Então Agora- aí os agora biscoitos eu recheados, né? agora eu Carinhas, pergunto- não sei o que lá. Eu pergunto o porquê que isso tem que ter em remédio. Remédio tem que ser uma coisa atrativa para se tomar? Pra quê, né? A atração do remédio é curar a doença, Esse minimizar é a o dor. problema. Né? Nós temos, antigamente, nós tínhamos, inclusive, eu acho que ainda temos, antialérgicos com corante na fórmula. E que tal? Deve ser por isso que tem xarope tutti-frutti, Tem. não é? Por quê? Para se tornar atrativa a visão da criança, do adulto, etc. Mas isso eu acho que tem que ser, aos poucos, banido. Né? Remédio não deveria ter corante jamais. Quer dizer, não precisa atrair só os ninguém. princípios ativos da medicação. Ele e tem que pronto, ser bem acabou. indicado e não colorido. Pois é. A questão da alergia ao corante, eu acho até que foi ótimo hoje eu ter, primeiro, um prazer muito grande conhecer o Maurício, e eu acho que a turma da Mônica, aliás, eu gostaria de dizer a você, Maurício, que no meu consultório eu atendo muita criança, e lá tem uma caixa de brinquedos, e entre os brinquedos está toda a sua turma. E também estão as revistinhas, porque quando a gente faz os testes nas crianças, elas têm que ficar quietinhas, então tem que ver as revistinhas da Mônica, etc. Então, tá vendo? eu já uso, Que são os exames. eu já uso a Mônica e a turma toda já para entender. Mas é uma boa bandeira. A gente vai ficar fazendo a cabeça do Maurício. Toda hora que ele for ir nos lugares, as pessoas falam, faz uma campanha sobre isso. Usa a Mônica para não sei o Temos quê. feito bastante. Pois é, mas eu Mas falei com ele. É verdade. Antes de começar a nossa reunião, eu disse que ele poderia usar, como ele está usando já, para instruir as mães e as crianças que têm problema de alergia respiratória. Por exemplo, controle ambiental, que deve-se fazer numa casa, uma historinha dessa, em que a Mônica ou a turma, explicar, o Cascão, por exemplo, entraria nessa, né? Muito bem. Como deveria ser limpa uma casa que tem crianças com alergia respiratória, tem rinite, tem asma, tem bronquite, etc. Essas coisas atraem muito, né? E em relação ao corante, é isso aí. Também poderia educar essas crianças a não ficarem comendo coisas com corante. E tem que educar também as mães, quer dizer, porque a criança, ela é muito, né, ela é muito seduzida. Mas a gente, toda hora, eu me sinto ludibriada, assim, você vai comprar um negócio, quando você olha o pacote, eu olho o rótulo todo. Aí eu leio o rótulo todo. Aí cheguei em casa, distraí, tá lá, traços de não sei o quê. Não é? Às vezes são traços de amêndoas, mas às vezes são traços de coisa que você não quer ingerir, né? É verdade. Né? E eles já botam, porque fazem um rótulo para se defender na polícia.
Não é? É verdade. Quando fazem, porque a André está dizendo que tem produtos que têm alimentos e corantes, acidulantes, etc., ruins, que fazem mal para a saúde, que também estão ali meio... Tem pesquisas mostrando escondidos, que né? a indústria não está, algumas empresas não estão respeitando o limite máximo de adição de corantes nos produtos. Até uma goma de mascar investigada tinha 5 vezes mais corantes do que o estabelecido pela legislação. Então temos uma legislação Sim, tem a Existe, Anvisa. existe. sobre o corante, Sim, essas coisas tem. todas. A Anvisa da resolução 382 até a 388, ela lista todos os corantes, os 11 corantes que são permitidos no Brasil e a quantidade máxima que pode ser utilizado para cada alimento. Só que nós verificamos uma certa discrepância entre a quantidade que o fabricante pode adicionar e a quantidade que nós deveríamos ingerir máxima por dia, que seria a ingestão diária aceitável. Então, eu vou dar um exemplo. Para o corante amaranto, esse corante até que já foi proibido nos Estados Unidos e no Japão porque ocasionou câncer em ratos, câncer de bexiga em ratos, a quantidade máxima diária que nós podemos consumir, que é a ingestão diária aceitável, é de 0,5 miligrama por quilo de peso. No entanto, quando você vê na legislação, o fabricante pode adicionar até 10 miligramas desse corante por quilo de alimento. Então, eu acredito que eles façam dessa forma, partindo do princípio que ninguém vai consumir 1 quilo daquele alimento. Por exemplo, de bala, né, refrescos, ninguém vai consumir 1 quilo. Só que, de qualquer forma, acaba sendo uma quantidade grande. Se você somar tudo no lanchinho, já é overdose. Sim. E isso para a criança é que é mais preocupante. Só que para o amaranto é que a gente tem a maior discrepância. Para o amarelo crepúsculo, por exemplo, a adição aceitável é 2 vezes mais a nossa ingestão diária aceitável. 4 vezes, aliás, do amarelo crepúsculo, e do tartrazina 2 vezes mais. Mas, de qualquer forma, é uma quantidade a mais do que nós poderíamos ingerir, mesmo não consumindo 1 quilo daquele alimento. Tem estudo mostrando que as crianças estão consumindo quantidades além das aceitáveis, consideradas aceitáveis. Até um estudo aqui no Rio de Janeiro, que foi feito no Hospital Universitário, investigou 150 crianças e verificou que 90% delas consumiam quantidades a mais do corante amaranto, esse que foi proibido, porque causou relacionado a câncer de bexiga. 90% consumiam quantidade a mais e 20% delas consumiam uma quantidade a mais do amarelo crepúsculo do que essa faixa considerada de segurança, consumiam a mais. Então, mesmo que haja uma faixa de segurança, a gente vê que está sendo difícil. 90% a mais? 90% das crianças consumiam uma quantidade a mais do que a legislação estabelece como segura. Por quê? Onde que entra esse tal desse amaranto? Onde está presente? É isso que eu ia perguntar. Em iogurtes, amaranto em iogurtes, todos aqueles confeitos de chocolate vermelhos ou roxos, porque a indústria sempre faz uma mistura, né, dos corantes para obter aquela cor. E tem até gente, algumas, né, que eu fiz alguns vídeos na internet, algumas colegas me falam, depois que eu vi os seus vídeos, eu não como mais as balinhas brancas. Quando abre um pacote de confeito, eu não como mais as brancas. Mas a verdade não adianta, porque nós aprendemos na escola que o branco é a mistura das cores. É obtido pela mistura das cores. Então, você, às vezes, tem até uma quantidade de corantes maior no branco. Mas o amaranto está muito relacionado a alimentos de coloração vermelha. Gelatina tem. Ele também é conhecido como vermelho bordeaux. Só que tem um outro problema. A legislação não obriga que seja colocado o nome do corante. Pode ser por um código, INS alguma coisa. Só para o tartrazina é que existe a obrigatoriedade desde 2002, em face de algumas evidências que surgiram nos Estados Unidos, porque a tartrazina é o corante que está mais relacionado a câncer, a hiperatividade, a alergia em crianças. Então, em 2002, a Anvisa estabeleceu que não poderia mais designar tartrazina somente com o código, deveria estar escrito tartrazina. Sim, mas esqueceu de avisar para a população o que é tartrazina. Isso. Nos Mas Estados Unidos essa confusão de códigos, por exemplo, você sabe que a tartrazina no Brasil é denominada por C2-tartrazina.
Nos Estados Unidos, é Yellow Number 5, em inglês. Na Europa, é 102, não é isso? Isso, São aqui três, também. pois é, INS são três 102. denominações INS pela mesma coisa. INS 102. INS quer dizer, é um código internacional de numeração dos aditivos. Então, tudo que for aditivo é INS. INS, No rótulo, né? Não INS só quer dizer... INS, mas Não, existe não só, mas INS já é uma coisa fácil de Isso, guardar. isso. Já vou decorar a partir de Isso, hoje, assim. INS. Né? INS já é perigo à Isso vista. mesmo. INS, é a numeração que se usa. INS. INS. International Numbering. Então, INS 02. Isso, 102 é o tartrazina. 102. 102 é o tartrazina. 102. Aí tem No o- Brasil é C2, tartrazina. C2. INS Nos Estados Unidos, 2, Yellow 102. Number 5. Né? Yellow Isso, number 5. Eu sei mais, estou mais atualizada como é no Brasil, que é o INS 102. Agora, você sabe uma coisa muito interessante que a André também chamou a É atenção? tartrazina. Tartrazina. Isso. Tartrazina. Tartra. Esse tem que estar descrito não com INS 102, mas com o nome por extenso. Uma coisa Esse muito... que é o nosso inimigo agora mais É o grave. que está mais relacionado, é mas o que tem está outros em também. voga. Uma coisa muito interessante, as pessoas que comem fora, nós adultos comemos muito fora, quem come em restaurante ingere muito, parece que 200 vezes mais aditivos, corantes, do que as pessoas que se alimentam em casa. E hoje em dia, quem é que se alimenta em casa, normalmente? Quer dizer, você vê a quantidade, por quê? Porque nos restaurantes se usa muito substância para sulfitos, nitritos e etc, corantes, O glutamato monossódico, glutamato, né, pra realçar o flavorizantes, sabor. etc. Então, tudo isso também está relacionado à vida das pessoas nas grandes cidades também. Quer dizer, a qualidade de vida entra aí gritante, mas quem mora no interior pode almoçar em casa, por exemplo. Ou voltar a Almoçar e jantar, mas pra gente que mora numa cidade grande, muito difícil. Não tem- Imagina não tem voltar em jeito. casa de São Paulo para almoçar. Só você morar do lado, né? É, Não é? A gente também. uhum. Belo Agora, Horizonte, Brasília, todos esses lugares. Fora a vida social, que também é muito feita de congraçamentos e sair para jantar, etc. né? O papel dos alergistas, atualmente, sem sombra de dúvida, orientar os pais a que as crianças alérgicas façam o mínimo de ingestão de corantes todo dia. Quer dizer, evitar sucos artificiais, balas, chicletes, porque os chicletes gelatina, levam né? uma série de coisas, gelatina e assim por diante. Quer dizer, o papel é mais de prevenção. Agora, como é que a gente vai lutar contra uma indústria alimentícia tão potente Nossa, hoje em dia, poderosíssima, né? se não for através da educação? Tem que ser através da educação Tem que e ser, da prevenção. Tem que trabalhar com a informação também. A informação é uma moeda, né, nesse caso. Eu vou voltar aí, doutor Loja, mas me conta mais esses corantes. Você falou de barrinha que não é barrinha de verdade. O que não é Isso. saudável? Na E verdade, que a gente compra como saudável. Por exemplo, iogurte, eu achava que era limpeza, assim, na história, entendeu? E não é. depende, Pode por ter isso- esse maldito amaranto. sim, por isso até que eu trabalho muito com palestras onde eu ensino a interpretar os rótulos. Porque você, sabendo a informação, sabendo interpretar o que tem ali, você acaba conseguindo julgar se é um alimento bom ou não. Então, um alimento que todo mundo pensa que é saudável e não é, até eu coloquei no vídeo da internet, é a gelatina. Toda mãe acredita que é saudável, mas ela é basicamente uma mistura de açúcar e corantes. 70% da gelatina é açúcar. Até para a gente comparar a quantidade de açúcar da gelatina, é só você comparar a quantidade, o peso do pacote diet e o peso do pacote comum. A diferença só vai ser o açúcar. Então é uma mistura E tem basicamente diferença? da gelatina diet para a quantidade de açúcar que na diet não tem, sendo mais aceita para diabéticos, mas quanto à quantidade de corantes não. Acaba não sendo uma troca melhor. E o outro problema da gelatina são os corantes. Então, em várias gelatinas de coloração vermelha, tem o amaranto, tem a tartrazina nas colorações amarelas. E muitas pessoas comem porque acham que tem colágeno.
mas a quantidade de colágeno da gelatina é irrisória. É melhor Tem tomar até- um comprimido de colágeno. E nem mesmo, né? Há um mito que considera que se você consumir colágeno, sua pele vai ficar mais firme, mas não é bem assim, porque quando nós consumimos colágeno, ele é uma proteína grande, ele é quebrado em aminoácidos e entra na corrente sanguínea na forma de aminoácidos. O que vai garantir que ele se refaça em colágeno na pele é exercício e com o auxílio da vitamina C. Então, tanto faz vir essa proteína do colágeno, quanto esses aminoácidos virem de outras fontes de proteína, por exemplo. Aí já a barrinha de cereal, que eu comentei também, né? Que é um alimento que, na verdade, não é de todo mal, só que não é tão maravilhoso quanto as pessoas pensam. Então, até na palestra que eu oriento a leitura dos rótulos, nós vemos que em vários dos ingredientes da barrinha de cereal está listado açúcar. Algumas têm açúcar como primeiro ingrediente, que isso é uma boa informação. Quando for ler o rótulo, vê na lista de ingredientes. O primeiro alimento, o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade e aí vai decrescendo. Então, algumas barrinhas apresentam como primeiro ingrediente a sacarose, que é açúcar. E tem também um outro problema. Muitas vezes o consumidor acaba não conseguindo saber se tem açúcar, porque o açúcar tem vários nomes. Tem açúcar, glicose, glucose, sacarose, xarope de milho, que também significa açúcar. Peraí, açúcar, Isso são o que eu costumo sucralose. chamar. Não, fala que eu vou anotar e as Isso. pessoas em casa também vão ter Isso. a chance de prestar mais Açúcar, atenção. sacarose, sacarose, glicose, glucose também, que é a forma em inglês. Xarope de milho também que é um outro tipo de açúcar, mas que tem os mesmos efeitos. André, E algum outro. o Sim, mundo da Magali caiu. caiu. Mas ela gosta de melancia, ela Também. adora frutas, né? Eu vou ter que ter os cuidados. Eu vou pegar depois a liçãozinha com você, com o problema aqui. Não é? E Não, vamos mas a mexer com Magali, isso. ela tem hábitos saudáveis também, acho que dá para mudar. Quer dizer que deve se substituir, então, a fruta é a grande saída, né? Sim, Lógico. fruta, Porque ela verdura, tem legume. pesticida, mas Sim, mas os efeitos benéficos dela superam, no caso sem da dúvida. melancia é perfeita, porque tem uma casca grossa, não vai penetrar tanto, né? Teoricamente, se discute porque até no início, né, até na semente, às vezes tem alguma certa quantidade, é realmente, muito a complicado. gente Só não que, escapa, não, de se ficar qualquer óbvio. forma, é melhor. Até as frutas, elas têm nutrientes que auxiliam o fígado nesse processo de excreção. Então, O quê? Tipo abacaxi? qualquer fruta, né, elas Mas têm as mais aquosas, tipo abacaxi, melão, assim, que auxiliam na excreção de aditivos? Não, de maneira geral, todas elas. Todas elas. Tem algum nutriente que vai auxiliar o fígado. O fígado tem que estar bom para que tenha essa excreção. eu passei anos achando que esse amarelo crepúsculo era o nosso inimigo público número 1, não é. Ele também, em alguns estudos têm mostrado, sim, aumento da hiperatividade em crianças. Isso é interessante porque nunca se falou tanto em hiperatividade em criança, como se fala hoje. Pode estar ligado também a esse coragem. Sim, e nunca se falou tanto em alergia em crianças, em asma, bronquite, rinite, como se fala hoje. Você conhece algum estudo ligando a rinite, a bronquite? Não, nós A coragem. até hoje não tem nenhuma comprovação de que seja o desencadeante. Essas substâncias, principalmente os corantes, a tartrazina, é tida como um agravante dos sintomas. Quer dizer, se você, vou dar um exemplo, se você tem alergia à aspirina e a anti-inflamatórios, a tartrazina pode entrar aí nesse bloco de agravar e produzir até urticária crônica. Você deixou de tomar aspirina e anti-inflamatórios, mas continua ingerindo a tartrazina nos alimentos, você pode manter o processo alérgico, por exemplo, no caso da urticária. Crianças que têm dermatite alérgica, em vez de ter rinite, ter asma, tem dermatite atópica, que nós chamamos. Se as crianças começam a ingerir muito corante, vão se coçar mais, e isso vai agravar os coisas. Quer dizer, nos estudos duplos cegos, até hoje, não demonstraram que seja ele o desencadeante, ele pode ser o agravante. Então, até o momento ele não é, né? Boa coisa não é, boa coisa não é, de certeza absoluta. Então, é por isso que a gente sempre bate na tecla de evitar que os indivíduos alérgicos que têm maior propensão, porque isso também acontece, não acontece em 100% da população.
Logicamente, senão nós não estaríamos aqui com saúde até Estaremos hoje. todos empolados. Pois é. Então, isso acontece num grupo de indivíduos que já tem uma certa predisposição para isso. Quer dizer, se o indivíduo já é predisposto a ser alérgico, ele tem maior predisposição para ter esse tipo de reações com o corante. Mas o que eu achei interessante na questão da Andréa, da curso de rótulo, porque a gente passa a vida se sacrificando em relação às coisas, os alimentos, né? Você não vou comer isso porque tem açúcar, não vou comer aquilo porque tem e não sei o que lá. E aí quando você vai comer uma barrinha de cereal, um iogurte, você não pode ser enganado. Pois é. Eu particularmente adoro iogurte, mas às vezes você está com vontade de comer uma coisa maravilhosa, um doce, uma coisa assim sedutora, e você faz a opção do iogurte. Então, essa opção você faz com a intenção de ter uma boa saúde. E pode até ser. E pode até ser, desde que você olhe o rótulo. Então, você tem que ser uma fera em rótulo. Sim, e não É é o que difícil. você é. Me dá umas dicas aí, vai. Eu queria... Eu sei que tem vídeos na internet, no YouTube, né? Isso, no YouTube tem vídeos no YouTube da Andréa Moura só explicando Andréa rótulos. Moura, nutricionista tem. Hein? Andréa Moura, nutricionista. Nutricionista aparece. Tá. Ele mencionou um pouco antes do programa para mim do aumento de número de alérgicos no mundo nos últimos anos. Isso é interessante. Meio preocupante também. O número de alérgicos está aumentando cada vez mais, porque o casamento entre as pessoas alérgicas aumentou, logicamente, se a população aumentou. E, em segundo lugar, o modo de vida que as pessoas levam hoje. Elas levam hoje nas grandes cidades, trancafiadas em apartamentos, a maioria dos casos, né? Deixaram de ter vida ao ar livre, comem coisas artificiais à vontade. Cheio de Em corante. relação aos sucos de fruta, que a Andréa está falando, qual é a casa que hoje não tem um pacotinho lá de suco em pacote ou engarrafado, etc. Né? E aquilo ali, existe uma opção de substância para manter aquilo vivo. Quer dizer, com gosto adequado, que não modificou o sabor, etc. E tal. E hoje nós temos em cada esquina do Rio de Janeiro uma loja de suco de fruta natural. Quer dizer, as pessoas procuram comprar coisa industrializada, por isso é cultural, isso é uma coisa que nós... E também pela comodidade, porque aí você nós já está na sua casa, já está tudo lá, né? Nós Tá tudo importamos pronto. isso dos países industrializados, como Estados Unidos, Europa, porque as pessoas não têm muito tempo, preferem comprar o suco em pacotinho e não fazer o suco na hora. Espremedor é ótimo, né? Pois é. É muito verdade. fácil. É um mundo moderno, a vida moderna, né? E você tudo trabalha isso mais, favorece... você tem menos tempo, você se tranca mais no computador dentro de casa, você tem medo da violência, não sai na rua. A criança de antigamente, no meu tempo de infância, era uma criança que corria na rua. Hoje em dia você, no máximo, corre no playground, né? Isso na melhor das hipóteses. Então tudo mudou muito, né? Tem um estudo interessante, muito interessante, está mudando, inclusive, a fisiopatologia dessas doenças alérgicas. Está comprovado, todos nós temos o que nós chamamos de microbiota. Isso é, nós temos uma flora de bactérias, de fungos, etc., de micro-organismos que vivem nas nossas mucosas. Muito bem, mucosa respiratória, digestiva e tal. Está provado que o indivíduo que vive mais entre quatro paredes tem uma microbiota diferente daqueles que vivem ao ar livre, que tem mais vida ao ar livre. Então, a hipótese higiene, que explica um pouco por que a alergia respiratória, por exemplo, está aumentando no mundo, é justamente isso, que as nossas crianças não têm pé no chão, não tem sujeira, não é cascão, entendeu? Então, não tem contato com a vitamina PS. A vitamina PS nada mais é do que porcaria e sujeira. Porque a criança precisa disso também. Ela precisa desenvolver uma microbiota de fora do ambiente indoor, quer dizer, de dentro de casa, e ir para fora de casa. Por isso que uma das recomendações que nós alergistas fazemos é vida ao ar livre. Quanto mais vida ao ar livre a criança ou o indivíduo alérgico tiver, melhor. Porque até essa modificação do contato de bactérias fora do ambiente domiciliar é melhor do que aquelas que contatam. Traz anticorpos, né? Muito bem. Me dá uma aulinha rápida do Sim, rótulo. do que interpretar nos rótulos, né? Então, primeira questão, lista de ingredientes. Sempre tem que ler. E a ordem com que os ingredientes são listados segue uma ordem de proporção. Então, o primeiro ingrediente listado é o que está em maior proporção. Então, evitar os alimentos que têm açúcar como primeiro ou segundo ingrediente,
que tiverem sal como primeiros ingredientes ou alguma gordura. Segundo ponto, da gordura trans. Alguns alimentos têm lá na tabelinha de composição, né, aquela de informação nutricional, tem lá que tem 0 de gordura trans. Só que a legislação só obriga que as empresas listem no rótulo que tem 1 grama de gordura trans quando for realmente 1 grama. Quando tiver 0,3, 0,5, não precisa colocar. E o que acontece? Aquela tabelinha de informação nutricional, ela traz informação nutricional muitas vezes de uma quantidade muito inferior ao que você vai comer. Por exemplo, o pacote de biscoito recheado, a tabelinha lá, os valores daquela tabela se referem a 2,5 biscoitos. Só que dificilmente alguém vai abrir o pacote de biscoito recheado para consumir 2,5 biscoitos. Então, tem 0 de gordura trans em 2,5 biscoitos, porque 2,5 biscoitos teriam mais ou menos, sei lá, 0,6 gramas. Só que se você consome o pacote todo, isso vai dar quase 2 gramas de gordura trans. Então, significa que você comeu gordura trans. Então, o primeiro biscoito ponto... recheado não adianta. Eu já tive uma médica aqui que disse que biscoito recheado é sinal de sintoma de osteoporose. Entendeu? Queimou o biscoito recheado total. Até na alimentação escolar não é permitido mais colocar. Legislação de alimentação escolar não pode. Então, essa questão das gorduras trans, do açúcar e verificar a porção do rótulo, né, que é o que eu acabei de falar. Não se engane achando que o que você viu ali no rótulo é o que você vai comer, até em relação às gorduras. Tem um pacote de salgadinho que ele traz a informação referente a 1/4 do pacote. Então, você abre o pacote e metade é ar. O resto, com certeza, você vai comer inteiro, só que a informação que está lá no rótulo, né, naquela tabelinha, é referente a 1/4 daquilo. Então, você tem que multiplicar tudo por 4. Então, você vai 4 comer... calorias, 4... Isso, 4 vezes mais gordura do que está ali, 4 vezes mais energia açúcar, do que está ali. ou caloria, Isso. São essas as principais. Tem algumas outras. Na tabela também do rótulo, vê a quantidade. Porque, por exemplo, eu nunca prestei atenção, também não como há anos biscoito recheado, mas nunca prestei atenção que é 2 biscoitos e meio, né? E isso disfarça bastante a gordura trans. E tem um ponto chave para você saber se tem gordura trans ou não. Não só verificar lá na tabelinha se tem 0. Gordura vegetal e gordura vegetal hidrogenada significam trans. Então, não confie somente no que está lá na tabela, como zerado ou não. Veja nos ingredientes, lista de ingredientes. Tem uma outra coisa que eu notei que tem em lista de ingredientes, parece palma, uma coisa assim. Isso, gordura de palma. O que é isso? A gordura de palma, ela é uma gordura que está substituindo a trans. Então, a indústria viu que a trans, ela está sendo bombardeada. Então, substitui pela gordura de palma, que é uma gordura saturada, que também não faz bem. Então, acabou trocando 6 por meia dúzia. Então, quase trans ou é trans a gordura de palma? Não é trans, é saturada. Mas é saturada. Saturada e trans acabam mesmo efeito. São irmãs. Isso. Tá certo. Para que lado que a gente vai? Então, essa pergunta eu sempre ouço nas palestras também. Para que lado que a gente vai? Então, é uma questão que eu sempre ouço nas palestras. Antes eu encerrava minhas palestras falando dos malefícios dos alimentos, rótulo. As pessoas faziam isso mesmo. E agora, o que eu vou comer? O problema é que nós acostumamos a ver alimento como sempre algo que vem numa embalagem. Se retirar biscoito recheado, refrigerante e salgadinho da alimentação de uma pessoa, é incrível que ela ache que ela não vai poder comer mais nada. Tem muita coisa além. O nosso país tem uma diversidade de alimentos de dar inveja a muitos outros. Eu tenho amigas que foram para o exterior e já viram bananas serem vendidas em vitrines. Aqui, de tão raras que são. E vende uma, né? Custa cara dessa. E é normal a pessoa comprar uma banana. Sim, aqui nós temos uma variedade. Por isso que eu falei do desperdício. O ano inteiro, né? O ano inteiro. Lindas. Infelizmente tem que ir para o intervalo, mas a gente volta já já. E volta para conhecer a Ana Belo. Suas lágrimas e suas rimas. Já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Aqui reclamando dos rótulos. Aliás, eu vou reclamar muito, eu vou ver todos os vídeos. Andréa Moura, nutricionista. Vou ver todos. Porque rótulo é muito importante, a gente não dá importância devida. Ana Belo fez um CD chamado Lágrimas e Rimas. Da onde é a Ana Belo?
Eu sou do Rio e me apaixonei pelo choro cantado, né? Depois que eu vi a Ademilde Fonseca cantar, eu fui convidada pela Marília Barbosa, que na época era presidente do Museu da Imagem do Som aqui do Rio, para cantar na entrega da medalha Pedro Ernesto, Ademilde. Isso foi em 2000. E, na verdade, na época eu não sabia muito quem era Ademilde, fui procurar, na época não tinha internet, nada disso. Eu ficava muito no Museu da Imagem do Som. Hoje o Dr. Google hoje você bota, resolveria. sabe tudo, né? E aí eu ficava muito no museu, eu ouvia muita coisa, e aí eu aprendi 5 choros para cantar em homenagem a Ademilde. Cantei os choros no final, cantei O Que Vier Eu Traço, que era uma das músicas mais conhecidas com a Ademilde, e ela subiu no palco, aos 80 anos na época, para cantar comigo, rapidíssimo, aquela coisa exuberante. Eu fiquei totalmente apaixonada por aquele gênero. Né? Eu fiquei... E desde aquela Olha, época... Ela morreu esse ano, Ademilde, queridíssima. Essa foi a última gravação dela. É a sua, com você. Foi a Fizemos última vários gravação. programas com ela, ela estava com 90 e tantos anos, 91, 91. 92. Uhum. E foi parecia que tinha menos idade que nós todos, que fizemos um programa junto com ela. Ela era inclusive da filha, né? Parecia a Aymar parecia menos ela tinha uma vitalidade, um bom humor, uma coisa impressionante, alegre, assim. Fantástica. Depois daquele dia, eu fiquei tão encantada com aquilo que eu fiquei com aquela ideia. Quero fazer um trabalho voltado para o choro cantado, pesquisei, comecei a ouvir a Ademilde, aí busquei a Ademilde, quero que você esteja junto. E aquilo foi ficando meio na gaveta. Aí eu sou atriz também, então trabalho muito como atriz, fui fazendo uma coisa, outra. E as coisas foram evoluindo até que ano passado eu entrei no edital do Fundo de Apoio à Música da Prefeitura do Rio e ganhei para fazer esse CD, e que inicialmente chamava Chorando e Cantando e virou Lágrimas e Rimas, graças ao Moraes Moreira, que gravou também no disco. Fez uma participação no Choro Novo, que é um choro dele com Armandinho. Então tem você, né? Não é? Tem uma participação luxuosa do Moraes Moreira tocando violão. E aí, na época, no dia que ele foi tocar, a gente falou, a gente está em dúvida do nome do CD, o que a gente faz? Ele falou, não, Lágrimas e Rimas. Lágrimas é o choro, rimas é o cantado, e a palavra rimas está dentro da palavra lágrimas. Olha. Aí eu falei, mas Moraes, não é muito triste, lágrimas? Ele falou, mas tem lágrimas de alegria. Aí eu falei, então... Bem sacado. Depois Moraes, né, imbatível. Aí, melhor impossível, né? A gente queria ver um trechinho da faixa que aparece a nossa Ademilde. De você, essa menina linda, talentosa, cantora e atriz Ana Belo. A convite dela participando desse encontro, participando do seu CD maravilhoso, caprichado mesmo. Fiquei manco e olha eu, cadeirada, garrafada, peixeirada, o palco meu. No fim das contas, quem morreu não entendeu aquele arrasto. Bom, choro, o chorinho, é uma sonoridade que não pode ser confundida e tem que ser muito preservada. Quando se fala chorinho, não é porque diminuiu alguma coisa nesse ritmo tão maravilhoso como nossa gente, belejeira, carioca, alegre. Porque a música até cura uma pessoa quando você ouve alguma coisa, seu coração transborda de alegria. É uma felicidade num dia que você faz alguém feliz. Não é? Nossa, muito ela era legal, genial. A gente teve essa ideia. Mesmo. Eu tive a ideia, na época que a gente estava fazendo CD, eu queria muito contar um pouco da história, porque eu falei, como tudo meu começou com a flauta, né? Eu tocava flauta, toquei muito chorinho. Eu falei, imagina, se eu não conheço, tantas pessoas não devem conhecer, como é? Eu queria que as pessoas conhecessem a Ademilde também, através novinha, desse... Né? Eu tenho 32. Agradece a Deus todo dia joelhada na cabeça, né? No milho, porque não parece 32 mesmo. Isso lá na frente vai fazer uma diferença que você não supõe. Mas aí eu sei que eu queria muito, aí a gente teve a ideia de fazer essa faixa multimídia, né? Até quem estava tocando ali é o Edu Krieger, que é o produtor do CD, que a gente estava no ensaio ali, na verdade, antes. Tá bem. O Edu Krieger, os arranjos da Alexandre Caldi, que foram também essenciais, e os músicos também que participaram, que são incríveis.
Então, estava realmente bem acompanhada e eu queria muito que as pessoas conhecessem. A gente teve a ideia de fazer a faixa multimídia. Então, a 15ª faixa do disco é uma faixa multimídia onde tem um depoimento da Ademilde. Ela conta um pouco da história dela, fala um pouco da história do choro cantado, dessa coisa que às vezes as pessoas falam que o choro não deve ser cantado, né? E ao mesmo tempo eu defendo muito a bandeira da música boa, né? Tem música boa, música que não é boa. Carinhoso é um choro cantado e talvez é uma das músicas mais executadas. É quase um hino, né? E sabe que tem uma história engraçada, que o Pixinguinha, ele deixou esse choro na gaveta durante muitos anos, porque tradicionalmente o choro tem 3 partes. Para quem é chorão, quem participa de roda de choro, sabe que é a primeira parte que você repete, vai para a segunda, volta para a primeira, vai para a terceira, e nisso tem os improvisos, as coisas, mas é uma estrutura pronta. E o Carinhoso era um choro que só tinha 2 partes, e tem até hoje. Então ele deixou aquele choro na gaveta porque achou que não fosse ser muito bem aceito, então aquilo ficava ali, até que a pedido de uma atriz, para uma peça, se eu não me engano, o Braguinha colocou a letra e virou esse hino que todo mundo conhece. Que é lindíssimo. Pois é. Eu vou ter que pedir outro intervalo, é isso? Então, estou indo para o intervalo. Estou voltando já com a Anabela cantando com Luiz Barcelos. Com Luiz Barcelos, sem censura no programa da TV Brasil. Vou abrir esse bloco, eu sei que estamos assim bombando, vou dar o endereço de novo do blog da Andréia, mas vamos abrir com a Anabela cantando para que não se interrompa a música, para que ela mostre o trabalho dela, tá? Então vou abrir com auxílio luxuoso de Luiz Barcelos e a Cachorro Vira-Lata? Isso. Vamos lá. Eu gosto muito de cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. Eu gosto muito de cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. E por falar em cachorro, sei que existe lá no morro um exemplar que muito embora não sambe, os pés do malandro lambe quando eles vão sambar. E quando o samba está findo, o vira-lata está latindo a soluçar. Saudoso da batucada, fica até de madrugada cheirando o pó do lugar. Eu gosto muito de cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. Eu gosto muito de cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. Bravo, uma graça. Se der, você faz outra depois, tá bom? Ana Paula Gonçalves mandou um Twitter dizendo que o marido dela trabalhou numa fábrica de suco por algum tempo e o tanto de corante que vai nesse produto é horrível. Você vê que as pessoas sabem isso. Eu tenho um post lá no blog da Andréia sobre nuggets. Isso. Nuggets tem tudo também dentro daquilo, Pele de né? frango, o que as pessoas acreditam que tem peito de frango, na verdade, passa longe. É Na triste. salsicha também tem algumas informações. Salsicha tem aroma, inclusive, Aroma né? de Defumado, fumaça. Aroma de fumaça. Bom, Que a isso. indústria transforma a fumaça em pó e adiciona para dar aquele gostinho de defumado. Maravilha. Entra lá que vocês vão ver aí algumas. Vão levar muito susto, mas pode ficar com uma saúde melhor, né? Ou Com pelo menos certeza. menos pior. Com Para de certeza. comer aquilo. E também tem opções de alimentação saudável para as pessoas não Claro. acreditarem. Você não quer que Agora eu não ninguém posso morra de comer fome, né? nada. Não, de Não vai jeito deixar ninguém nenhum. morrer de fome, hein? Ainda bem que O você me falou Domingos isso. de São Paulo mandou um e-mail aqui dizendo que sempre ficou pasmo com a quantidade de gelatina que se serve em hospitais para pacientes. É a solução da sobremesa rápida. Como pode ser saudável para doente ou recém-operado? Algo que tem basicamente açúcar e corante. Também não tenho. Fechou. Resposta. Arrasou, Domingos. É isso mesmo. Os corantes naturais, beterraba, cenoura, etc., são bons substitutos dos corantes artificiais. Existiria uma possibilidade de substituição só na casa da Com gente? certeza não. A indústria já vem utilizando. Tem uma Vem? marca de gelatina que usa a betaína da beterraba e usa o beta-caroteno da cenoura. Algumas A crianças marca ainda... da gelatina só no blog da André, né? Isso. Qual é o endereço mesmo? É andreamouranutri.blogspot.com. O Nutri é Nutri ou Nutri? Nutri de Nutri. nutrição. Blogspot.com. Blogspot.com. Ai, tá todo mundo chocado com a gelatina. Todo mundo acreditando que gelatina era uma coisa saudável, né? Eu também. E todo mundo muito encantado com
Maurício de Souza. Muita simpatia pelo personagem do Marcelinho, viu? O Twitter bombou aqui com o Marcelinho. Que bom. Essa série, ele tá aí. Quantos anos a Mônica tem de idade no desenho? No desenho, quantos anos tem? 5? Ela sempre vai fazer 7. Vai Todo fazer ano ela 7? faz 7 anos. Todo ano Aliás, ela faz eu 7 faço- anos. Adorei! Adorei, uma boa ideia essa, né? Todo ano. Vou Aliás, escolher uma idade pra mim e vou ficar nela também, pro resto da vida. os personagens não mudam, não. Então, eles, todo ano, aliás, eles fazem gozação entre eles. Que vai fazer aniversário assim, 7 anos de novo. 7 anos de novo. Aliás, tem muita gente que faz isso. Hein? Muito bom. Como o nosso tempo está acabando, eu queria dizer aqui que o Dr. Loja quer dizer que vai ter jornada de alergia e imunologia 9 de junho no Centro de Convenções do Barra Shopping. Isso. Vai falar, inclusive, e no para público leigo. Pois é, no final da jornada científica, primeira jornada científica para os médicos. E depois, no final, vai ter uma participação para leigos, com os especialistas tirarem dúvidas. Deixa eu mostrar o circo e com ele me despeço aqui de vocês, agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença de vocês aí. Valeu, boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Vai lá. Fui convidada pelo Zé, que tava dando uma função. Não sei dizer onde é que é,